Sabuga Vandim. Se inscreva, bora pra aula então? Olha a gente aí, isso aí, ainda na Baixa Idade Média, tranquilo? Firme igual prego no angu, hein? Hoje nós temos duas correntes filosóficas para você. Ué, Vandim, você vai filosofar agora? Caramba, velho, isso aparece lá nas suas questões de história, tá bom? Imagine que uma questão propõe a você que sintetize o pensamento filosófico durante a Idade Média. Bom, eu sei que há uma série de possibilidades, mas pensando em resultado, em Enem, PAS, PISME, PUM, PACT, ZUM, vamos então pensar o seguinte: o que cai na prova mesmo são duas correntes filosóficas, uma da Alta Idade Média e uma da Baixa. Alta Idade Média, como é que chama a corrente? Patrística. Baixa Idade Média, escolástica. Ah, eu já comecei a fazer exercício, Vandim, já topei com isso aí, hein? Beleza. Se você é dos que não começou, saiba que logo depois desta videoaula tem exercícios postados sobre o tema, ok? Pior é se você é do terceiro grupo, que ignora os exercícios. Ah, Vandim, sabuga nós! Pois é, então sabuguei, hein? Vamos lá então? Patrística e escolástica, como é que eu defino? Corrente filosófica. Beleza, então vamos definir patrística. Corrente filosófica que marcou a Europa na Alta Idade Média, cujo principal representante é Santo Agostinho. Você já conhece Santo Agostinho. É aquele da Cidade de Deus, que pensava numa sociedade estamental, definida pelo nascimento e cópia de uma cidade celestial. Também é de Santo Agostinho a teoria dos dois gládios, ou das duas espadas, aquela que dizia que à igreja cabia o poder espiritual e o poder temporal. Sim, o poder sobre as coisas do além e o poder sobre as coisas do aquém. Ah, menino! Então, a patrística, os padres da igreja. Tá legal. Alguns se apressam e pensam assim, já sei. Ok, a patrística defende a igreja, a escolástica esculhamba com a igreja. Não morra, minha filha. Não é por aí. Ambas as correntes filosóficas vão fazer uma defesa da igreja. Agora tenta captar a nuance de uma e a nuance de outra para você formular uma opinião e não se precipitar. Olha só, selecionei duas frases em latim para definir a patrística. Tá lá? Credo ut intelligam. Creio para que possa entender. Ok? Então a fé pode iluminar a razão. A fé ilumina a inteligência, ok? Quebra o galho da inteligência. Portanto, se a fé ilumina a inteligência sem fé é o quê? Uma inteligência às escuras. Não é inteligência, não é farol, não ilumina nada. Entendeu? Então a inteligência deverá submeter-se à fé. Vandim, tranquilo. Não podia esperar outra coisa, porque Alta Idade Média é isso que tem, né? Pensamento mais dogmático, teocentrismo. Então, eu não esperava outra coisa. Agora, olha a frase que eu destaquei da escolástica. Porque a escolástica já tem como representante Santo Tomás de Aquino. E olha a frase que eu selecionei. Intelligo ut credam. Eu entendo para que eu possa acreditar. Então veja, se lá a crença iluminava a inteligência, aqui é a inteligência que ilumina a crença. Tem uma nuance aí, ok? Ô Vandim, mas pelo menos já levou em consideração um papel maior da inteligência? Sim, bom, eu concordo com você, sim. Tá, é mais do ambiente da Baixa Idade Média, ok? É mais do ambiente da Renascença, do Renascimento, que já vai aparecer na nossa próxima aula. Beleza, então eu estou preparando o ambiente para o renascimento cultural, comercial, urbano. Eu estou adequando o pensamento, que era muito fechado lá na Alta Idade Média, ao momento da Baixa Idade Média, que já requer maior abertura. Lembra que a gente falou do desenho urbano estava se modificando? Então, se a cidade está se abrindo, as pessoas começam a se abrir também. Tá legal?
Por isso que a gente destaca aqui que na escolástica o pensamento aristotélico já começa a aparecer. Ah, meu Deus, Vandinho, eu não manjo nada disso. Não morra, minha filha. Olha, você já ouviu falar em lógica, ok? Acho que já. Lógica aristotélica. Os princípios da lógica. Olha, você diz, e eu também, no dia a dia, fulano, isso não tem lógica. Então, você vincula lógica, logos, conhecimento, inteligência, razão. Ok. Como que era a Europa na Alta Idade Média? Muito fechada ao logos. Eu não estou correndo aquele risco de chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Não, a gente não vai compactuar com isso. Muito pelo contrário, a gente vai aprendendo nas nossas aulas a se defender disso, porque é um apelido injusto que alguns renascentistas vão colocar no período medieval. Ok, mas convenhamos, a Alta Idade Média é um período de bastante obscurantismo, sim. É um período de bastante limitação a questionamentos, a novas propostas. Então, a Alta Idade Média é muito fechada à lógica e muito aberta à aceitação até do que não tem lógica. Agora veja, quando a gente falou em Império Árabe Muçulmano, quando a gente falou em Segunda Cruzada reconquistando a Península Ibérica, olha, por várias vezes eu dei a vocês algumas pistas, no sentido de que, olha o europeu indo para as cruzadas, ele vai encontrar entre o mundo muçulmano referências à cultura grega que ele, europeu, já havia banido do seu dia a dia. Trocando em miúdos, num português bem claro, a igreja, na Alta Idade Média, não queria saber muito de lógica e muito menos de Aristóteles. A nossa sorte, eu digo nossa, do ponto de vista de hoje, é que os muçulmanos, Averroes, traduziu Aristóteles e preservou sua obra. E agora, no momento em que a Europa se abre novamente, o Mediterrâneo se abre novamente e as coisas começam a circular, os europeus começam a ter mais contato com a lógica aristotélica. Então, a escolástica é a corrente filosófica que vai sintetizar isso, sem romper com a tradição religiosa, muito pelo contrário. Tomás de Aquino, doutor da igreja, canonizado, santo. Se esse homem tivesse se colocado contra a igreja, ele não seria canonizado. Então, eu já vi algumas questões propondo assim, que a patrística é o atraso, a escolástica é o progresso. Não, isso é reducionismo do qual a gente tem que fugir, viu? Por favor, não pode se reduzir essas duas correntes a isso. Ou então, ok, a patrística favoreceu a fé, a escolástica favorece a ciência. Acho que também não, porque a escolástica, na medida em que ela não rompe com a tradição religiosa, mesmo incorporando a ética aristotélica, ela continua oferecendo alguns obstáculos para a ciência. No fundo, as duas fazem a defesa da fé, ok? Só que por ângulos diferentes. Ai, Vandinho, eu acho que eu vou precisar dar um pause aqui nesta videoaula, porque a minha piolenta coçou. Acho que eu vou ter que ali botar um Neocid. Não morra, minha filha. Não. Olha, as questões nos aparecem em prova em níveis diferentes. Segue o Vandinho aqui. Há questões que são no nível do contato, ok? A gente precisa reconhecer a terminologia, mas não se exige de nós maior aprofundamento. Então, há questões que são do nível do contato, como há questões que são do nível da análise, inclusive da análise crítica. Ou seja, há temas numa prova que eu preciso aprofundar mais e outros temas que eu preciso aprofundar menos. Ok, patrística e escolástica numa prova de história é nível do contato. E olhe lá, pode ser que na prova de filosofia, aí você se entenda com seu professor ou sua professora de filosofia, pode ser que lá não seja no mero nível do contato. Mas aqui na história, Vandinho garante. Ok? Então olha lá. Repassando,
Aqui na patrística se faz a apologia da fé cristã, beleza, são os padres da igreja. Santo Agostinho considera que há uma verdade absoluta que está acima das verdades particulares. Ok, essa verdade absoluta eu já saquei o que é ela no pensamento de Agostinho, não é? É a metafísica, ou seja, a fé como grande guarda-chuva da alta Idade Média. Maravilha, pensamento teocêntrico, é aí que eu queria chegar. É o alicerce do pensamento teocêntrico medieval, essa visão de mundo da patrística. Agora, eu também preciso dizer para você que a inteligência, a lógica, o logos, já aparece com um pouco mais destaque na Baixa Idade Média, compondo assim com a abertura comercial, com o novo ambiente, as universidades brotando, compõe melhor no cenário. Tudo bem? Mas olha, é nível do contato. Tá legal? Eita ferro! Exercício, hein? Cai matando. Força na peruca que nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.